eu tenho dificuldade sobre aquela área que eu te falei. Qual é a providência cabíveis que eu devo tomar sobre que Deus fez um milagre na sua vida para você se libertar? Você está perguntando mediante a masturbação e olhar com maldade as moças no meio da rua. Uhum. Eu me libertei através do jejum e da oração. Esse foi o meu refrigério. Lógico que teve etapas. Isso é brincadeira não, isso é muito sério. Isso teve etapas, né? Mas o fator fundamental para que nós venhamos a derrotar o inimigo é através do jejum e da oração. A palavra de Deus nos diz, essa casta só se derrota com jejum e oração. Então eu fui liberto de ter olhos maldosos e masturbação. E agora, porque isso não provém da obra de Deus. Mediante agora as perguntas, porque nós já passamos por várias coisas que já acordamos, né? Já acordamos já com aquele refrigério, como se dizem. Queria saber se você também já teve esse procedimento na sua vida também, se você já acordou assim também. Sim, já passei por esse processo. Isso é um processo a qual eu passei esse processo no jejum, né? Porque o Senhor ele quer que nós conheçamos e tivemos intimidade com Ele. E muitas vezes a gente pode achar que isso é ilícito, mas isso não é ilícito, isso é o refrigério do Senhor. Nós sonhamos com esse tipo de coisa, porque o processo da libertação, isso é o processo da libertação, né? Ele nos dá o sonho, aí você, né, sonha com esse tipo de situação, né? Peço perdão a Deus. Mas para que você tenha, isso é um processo. Aí, mediante você vai jejuando e vai orando, o processo vai se acabando e você vai ser liberto. Agora eu vou chamar esse processo é muito rápido. Esse do sonho é muito rápido. Chamar o irmão Rodinésio, que vai ter mais perguntas para falar com o irmão Zé Rodrigo. Primeiramente, a paz do Senhor para todos que estão assistindo esse vídeo. Cumprimentar o irmão Zé Rodrigo com a paz do Senhor Jesus. E, né, se tratando desse tipo de assunto hoje, o que acontece? Hoje a juventude nas igrejas são mal explicadas sobre esse assunto. Hoje muitos pastores, muitos líderes não querem conversar com a sua juventude sobre esse tipo de assunto. O que ocorre é o que? O jovem sair da igreja e procurar pessoas que muitas vezes não são capacitadas para estar falando essas coisas e que falam às vezes coisas que não provêm, que não está ali contida na palavra de Deus, e esses jovens acabam se afastando da presença do Senhor e acabam caindo na prostituição. E eu quero perguntar agora ao nosso irmão Zé Rodrigo, como é que foi o processo, porque ele foi uma pessoa como eu que vim do mundo, né, que teve relação sexual com várias mulheres, já passou por várias situações. E eu quero perguntar para ele, como foi que ele obteve a vitória? Foi através do jejum e da oração. Foi através da palavra. O Espírito Santo de Deus me orientou dentro da igreja, na palavra, na hora que eu abri a palavra, caiu onde, eu peço perdão a Deus, eu não me recordo o versículo no momento, mas que diz que essa carta só se derrota com jejum e oração, né? Então, a partir desse dia, eu comecei a jejuar e orar, e o Senhor foi agindo e me libertou, não só disso, como de muitas coisas, mas mediante ao que nós estamos conversando nesse dia de hoje, foi a respeito de masturbação, olho maldoso mediante a uma moça, né? Então, a chave da vitória é o jejum e a oração. E se tratando, né, como eu falei, né, se tratando de você uma pessoa jovem, e como é que você está conseguindo, nessa área que a gente sabe que o inimigo ele coloca muitas bandejas, né, ele coloca muitas mulheres ao nosso redor, e como é, Zé Rodrigo, eu queria que você falasse para o pessoal, como é que está sendo esse momento seu que muitas vezes quando alguma menina do mundo te dá mole, até aquelas mesmas, né, que você conhecia antes, que vem até você querendo ter uma relação com você, o que você fala para essas pessoas? Como que você consegue vencer o inimigo? A palavra de Deus diz, novamente, essa casta só se derrota com jejum e oração. Eu voltei ao Senhor 4 horas de jejum todos os dias da minha vida. Então, Ele tem me sido fiel. Até então, esse tipo de pessoa nem permite que
que chegue até mim. Mas se isso vier a acontecer por permissão do Senhor, vou conversar com quem tiver que conversar, mas vou deixar bem claro que sou um servo de Deus, que ela venha estar procurando os caminhos do Senhor. Não posso desfazer da pessoa, não posso desfazer, né? Vou conversar. Agora, se ela vier conversar coisas ilícitas, não vou ofendê-la, vou simplesmente achar um meio, em nome de Jesus, peço a orientação do Senhor e sair do meio daquela conversa ilícita. Porque a palavra de Deus diz, não tentar em rodas escarnecedores, né? Para a gente não estar em local que venha estar falando coisa que não provém da obra de Deus, né? E então fica aí para os irmãos que a chave da vitória é o jejum e a oração. E continuando, né? Que a própria Bíblia fala, né? Que no mundo teremos aflição, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. E também a própria Bíblia não deixa claro que evitai o diabo, que ele fugirá de vós. E nesses dias de angústia, nesses dias de tribulação que nós estamos passando nesse mundo, como é lidar, ser um jovem na igreja e muitas vezes está numa situação desagradável, está numa situação que muitas vezes é favorável ao olho, muitas vezes a carne pede essas coisas para a gente. Como é, Zé Rodrigo, lidar e dar até conselho? Qual é o conselho que você deixa para os jovens que até mesmo têm contato na área sexual até novo, essas meninas que engravidam cedo, que não têm uma orientação na sua casa, e muitas vezes não têm uma orientação na sua igreja, e que até muitos jovens que estão passando pelo mundo das drogas, que estão sofrendo, né, com esse vício, e até pessoas adultas que têm esse vício maldito. Qual é o recado que você deixa para essas pessoas? Busca o Senhor, porque Ele é o Deus impossível. A palavra de Deus nos diz, o que aos olhos do homem é impossível, para Deus nada é impossível. Então, a partir do buscar, a palavra de Deus nos diz que nada falta para aquele que busca. Então, busca o Senhor, que certamente